Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo de cinética química, agora a gente vai ver a parte de lei cinética ou lei da velocidade. Então o que seria isso? É a velocidade da reação, é diretamente proporcional ao produto das concentrações somente dos reagentes, elevada a expoentes que são determinados experimentalmente. Então, essa lei da velocidade, ou lei cinética, é uma expressão matemática, que a gente vai ter uma tabela em que a gente vai fazer todo o cálculo dessa tabela para conseguir chegar nessa expressão matemática. Então, como que seria a cara dessa expressão matemática? Seria velocidade é igual a uma constante que é chamada de K, vezes a concentração de um dos reagentes, que eu posso chamar de A, vezes a concentração de um outro reagente, que eu posso chamar de B, elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. Então, a carinha da lei cinética é essa. Então, a gente vai ter que chegar em algo que seja isto daqui. Como? Utilizando a tabela. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês. H2 gasoso reagindo com 1 mol de I2 gasoso, formando 2 mols de HI. Isso ocorre numa temperatura constante, tá? Então, foi feito para esta reação 3 experiências. Na primeira experiência, foi utilizado 0,1 mol litro a menos 1 de H2. Na primeira experiência ainda, foi utilizado 0,1 mol litro a menos 1 de I2. E foi encontrado que o valor da velocidade é 0,032 mol litro a menos 1 segundo a menos 1. Tá? Na segunda experiência, se vocês olharem, ó, a concentração do H2 aqui, ó, continua a mesma, mas a concentração do I2 mudou, foi para 0,2. E a velocidade, que também foi determinada, também mudou. Na terceira experiência, agora quem mudou foi a concentração de H2. E a concentração de I2 continuou constante, ó, do segundo para o terceiro se manteve constante, só que mudou a velocidade. Então, nós vamos avaliar isso que está ocorrendo na tabela para poder escrever a lei cinética. Então, como que a gente vai fazer? A gente sempre vai fixar no valor e vai olhar para ele. Então, na primeira experiência, 0,1. Da primeira experiência para a segunda, na concentração do H2, houve alguma alteração? Não houve. Mas na concentração do I2 houve. Então, na primeira experiência era 0,1. Na segunda foi para 0,2. O que ocorreu aqui? Multiplicou por 2. Se multiplicou por 2, a gente tem que ver o que ocorreu com a velocidade. A velocidade também multiplicou por 2. Então, o que significa isso? Significa que quando dobrou a concentração de I2, dobrou a velocidade. A gente já fala que esta reação é de primeira ordem em relação ao I2, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa isso e nós vamos montar a expressão. Agora vamos olhar para o H2. O que ocorreu no H2? No H2, da segunda para a terceira experiência que foi mudado. Tá vendo? Como aqui ficou fixo, então eu tenho que olhar da segunda para a terceira, que é onde se manteve fixo um dos reagentes. Então eu vou olhar o outro, porque o outro teve que variar para a gente ver o que ocorre com a velocidade. Então foi multiplicada por 2 também. O que aconteceu aqui? Também multiplicou-se por 2, porque 0,064 vezes 2 vai dar 0,128. Agora, a gente pode pensar em como escrever a lei cinética. Então, o que é a lei cinética? V é igual ao K, que multiplica a concentração de H2 vezes a concentração de 2, que são os reagentes. Lembrando que na lei cinética somente tem os reagentes, tá? E agora os expoentes, quais serão aqui? Lembra que eu falei, ó, se multiplicou por 2 a velocidade, a concentração de H2 e a velocidade aqui, ó, também foi multiplicada por 2, né? O que aconteceu? Significa que em relação a H2 é de primeira ordem. Por quê? Porque a gente tem que pensar que é expoente. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Por isso que a gente sabe que é
de primeira ordem. Vamos ver aqui agora. No I2, multiplicou por 2, o que aconteceu com a velocidade? Também multiplicou por 2. Então, também é de primeira ordem. Foi a mesma multiplicação, né? Pelo mesmo número multiplicado. Então, de novo, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Por isso que a gente sabe que é de primeira ordem. Então, como que a gente iria representar esta lei? Dessa maneira que eu coloquei para vocês. V igual a K, que multiplica a concentração de H2 vezes concentração de 2 elevado a 1, elevado a 1. Mas lembra que quando é 1, a gente não precisa colocar. Então, como que ficaria? V igual a K, que multiplica a concentração de H2 vezes concentração de 2. Tá, achamos a lei cinética, a lei da velocidade. Mas por que a gente fez isso? Porque agora, se a gente pegar os valores que temos na tabela, a gente consegue encontrar o valor da constante da velocidade. Então, a gente consegue ver qual é esse valor aqui, que é um valor numérico, que é possível encontrar porque a gente tem dados da velocidade na tabela, 3. A gente tem dados da concentração do H2, também 3. E temos dados da concentração de 2, também 3 dados. Então, a gente pode substituir e encontrar o valor de K, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, como eu falei para vocês, é possível, com os dados da tabela, calcular o valor da constante da velocidade. Então, como que a gente vai fazer? A gente já sabe qual é a expressão matemática da lei da velocidade. Já escrevemos, porque eu mostrei para vocês como se chegava a essa expressão. Agora, a gente vai pegar os valores de uma das linhas e substituir nessa expressão. Então, eu sempre sugiro escolher a primeira linha. Por quê? Porque tem menores valores. E é mais fácil, né, você fazer o cálculo com menores valores do que com maiores valores. Então, vamos pegar os valores referentes à primeira linha e substituir aqui na expressão. Então, o valor da velocidade da primeira linha é 0,032. Igual ao K, que é o que a gente está querendo, que multiplica a concentração de H2, 0,1, vezes a concentração de 2, que também é 0,1 na primeira linha. Quando a gente vai resolvendo, né, 0,032 é igual a K, vezes 0,1 vezes 0,1 vai dar 0,01. E agora, lembra, letra vai ficar do lado que vocês estão vendo, que é o lado direito, e o número vai ficar do lado esquerdo. Então, a gente copia 0,032 igual ao K, não está multiplicando 0,01, vai passar para cá dividindo. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra que o valor de K é igual a 3,2. Este K tem uma unidade que eu vou mostrar para vocês agora qual é o valor dela. Mas para saber a unidade de K, vocês têm que saber a ordem da reação. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, tem jeito de fazer a unidade matematicamente, né? Tem essa possibilidade. Mas aqui eu vou mostrar para vocês gravarem, lembrando que vai gravar seguindo a ordem da reação. Então, como que vai ser isso? A ordem dessa reação global é o quê? Lembra que eu mostrei para vocês que aqui é 1 e aqui o expoente é 1? Quando não tem nada é 1. Então, o que significa isso? Que a ordem da reação em relação ao H2 é de primeira ordem. Porque a ordem da reação é o expoente a que esta concentração de H2 está elevada. A ordem da reação em relação ao I2 é igual à primeira ordem também. Porque vocês lembram que eu mostrei lá para vocês? Multiplicou 2 vezes, cadê? Aqui, ó, do I2. Multiplicou 2 vezes, a velocidade também foi multiplicada 2 vezes. Então, primeira ordem. E a ordem da reação global
vai ser segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque deve se somar o expoente da primeira concentração, que é a concentração de H2, com o expoente da segunda, do I2. Então, 1 mais 1 vai dar quanto? 2. Então, é feito essa somatória para dar a ordem da reação. Como a ordem da reação aqui é de segunda ordem, o valor da unidade de K vai ser quanto? Litro a primeira, mol a menos 1 e minuto, né? Porque aqui é minuto, a menos 1. Mas por quê? Porque esta reação, ela é de segunda ordem. Então, agora eu vou colocar aqui no cantinho para vocês como que ficaria as unidades de K em relação às ordens. Então, por exemplo, se for de primeira ordem, a reação, aí tem que olhar na global, tá? De primeira ordem, a unidade de K vai ser só o segundo a menos 1, ou se for minuto, minuto a menos 1, hora a menos 1, é só a unidade do tempo. Se for de segunda ordem, a ordem da reação global, é o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Litro a primeira, mol a menos 1. E eu vou colocar aqui segundo a menos 1, mas vale tanto segundo como minuto como hora, tá? Vai ser aí a unidade do tempo. Terceira ordem, litro a segunda, mol a menos 2, segundo a menos 1, a unidade de tempo. Por exemplo, se for de quarta ordem, litro a terceira, mol a menos 3, segundo, minuto, hora a menos 1. Então, seria isso que vocês teriam que gravar em relação às unidades para colocar a unidade de K corretamente. Outra coisa que é importante falar é que aqui a gente mostrou para vocês que era de primeira ordem porque dobrava e aqui dobrava. Mas vamos supor que aqui vai dobrar e aqui ao invés de dobrar fosse multiplicado por 4, não mais por 2 como está sendo aqui. Então o que iria acontecer? 2 seria igual a 4. Quando 2 é igual a 4? Então, ó, aqui multiplicou, por exemplo, a concentração do reagente por 2. Mas a velocidade seria multiplicada por 4. Então, 2 é igual a 4. Quando que 2 é igual a 4? Quando é elevado à segunda. Então, o expoente agora iria ser 2 e não mais 1, tá? Mas a gente vai explicar isso também na resolução dos exercícios para vocês, tá? Até mais, tchau, tchau!